Louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus. Deus continue abençoando. Aproveitando que estamos em pé, quero entrar diretamente na leitura da Bíblia. Josué capítulo 2, versículo 12. E depois eu quero ler Ezequiel capítulo 34. Sempre é motivo de honra subir a plataforma, subir o púlpito. E a minha oração tem sido que Deus possa nos usar nessa noite em benefício da igreja. E eu creio que nós poderemos sair daqui renovados. E eu creio que nós iremos sair daqui renovados, fortalecidos, encorajados. Porque essa é a missão do Evangelho. Quando nós subimos aqui, quando o pastor me pediu para vir, ele disse: eu tive um sentimento de que o irmão nos falasse amanhã. Isso me deu uma coragem tão grande, porque não é se ele tivesse perguntado para mim: você gostaria de pregar? Eu ia dizer: pastor, prefiro que coloque alguém. Mas quando há um sentimento da parte do ministério, eu creio que isso nos deixa mais encorajados, né? Josué capítulo 2, versículo 12, diz assim, é Raabe falando aqui. Agora, pois, jurai-me, vos peço pelo Senhor, porque usei de misericórdia para convosco, que vós também dela usareis para com a casa de meu pai, e dai-me um sinal certo. Amém? Dai-me um sinal certo. Deixa-me também rapidamente ler Ezequiel, capítulo 34, versículos 15 e 16. Diz assim: eu apacentarei as minhas ovelhas, eu as farei repousar, diz o Senhor. A perdida eu buscarei, a desgarrada tornarei a trazer, a quebrada ligarei e a enferma fortalecerei. Mas a gorda e a forte destruirei, apacentá-las-ei com juízo. Vamos orar uma vez mais, quero que você incline tua fronte. E peça do fundo do teu coração: Senhor, faça com que o pregador fale comigo nessa noite. Fala comigo através do pregador. Oremos com fé. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, eu me coloco, Senhor, neste tremendo lugar, nesta hora, Pai, após ter lido Tua palavra, Senhor. O Senhor sabe que eu dispus o meu coração, Pai, para estar pronto para que o Senhor possa abençoar Tua igreja. Nós nunca chegamos a ser capazes de fazer tal, mas se o Senhor usar de misericórdia, Pai, o qual eu creio que o Senhor usará, nós sairemos daqui regozijando, Senhor. Abençoa teus filhos e filhas, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu te peço e agradeço. Amém, amém. Graças a Deus, podeis assentar. Essa primeira escritura que nós lemos é Raabe, a meretriz de Jericó, como assim ela é citada nas Escrituras, falando com aqueles dois espias, os quais Josué enviou para espiar Jericó. Houve outra passagem onde Moisés enviou 12 espias, dentre os quais estava Josué e Calebe. Essa é uma outra passagem, onde Josué envia 2 espias para espiarem a cidade de Jericó. Essa mulher, Raabe, que é citada aqui, desde pequena, desde que ela nasceu, ela ouvia falar de Israel. Ela ouvia falar dos feitos de Israel, ou do grande Deus Jeová, o Deus de Israel, que havia realizado desde o Egito, e também pela peregrinação deles pelo deserto. Ela, desde pequena, ouvia falar dos feitos de Israel, de como Jeová havia aniquilado aquela potência daquele dia que era o Egito,
e fez com que o povo de Israel saísse de lá e deixasse aquela cidade, aquela potência em ruínas. Ela ouvia falar das maravilhas que Deus havia feito desde abrir o Mar Vermelho, de como Israel havia destruído também os reinos dos amorreus e seus reis, Seom e Og. Ela fez menção disso para os espias, e nós encontramos também que Raabe sabia e disse para eles que ela tinha consciência de que aquela terra, Jericó, havia sido dada a Israel. Então nós vemos que ela falou destas coisas para os espias, quando eles vieram até ela. Agora, voltando um pouquinho, o profeta disse que esta moça, esta jovem Raabe, ele disse que ela era uma jovem muito bonita, e que ele diz, o seu pai a colocou na rua para ganhar dinheiro, porquanto ela era uma mulher bonita. Quando eu li isso, eu parei para pensar, como pode o próprio pai lançar ela numa condição como essa? Mas se nós formos afinar um pouquinho, muitos pais lançam seus filhos em certas condições, quem sabe não propriamente ou diretamente, mas através da sua conduta, acabam lançando seus filhos, assim como num lamaçal como Raabe foi lançada. Nós observamos, irmãos, que nem todos têm a sorte que muitos dos jovens que me olham nesse momento têm. Nem todos tiveram a sorte de ter, por exemplo, uma mãe como Susana Wesley foi. Nem todos tiveram a sorte de ter um pai como William Branham foi. O próprio William Branham tinha um pai bêbado, que ele chamava até mesmo de maricas. Então nós observamos, irmãos, que muitas vezes os filhos de Deus, eles não nascem em um berço de ouro, como se diz, em uma colher de prata na boca, mas não é por isso que eles vão deixar de florescer. Como o profeta pregou um dia, reverendo senhor Lírio, lançando-se do meio de um lamaçal e estendendo lá em cima uma bela flor para ser apreciada por todos. Louvado seja Deus. E foi justamente de algo assim que Raabe se levantou. Eu estava meditando hoje à tarde, me lembrando, todos nós já ouvimos falar de Jeroboão, que foi um rei mau que teve sobre Israel. Logo depois de Salomão, a divisão do reino ali nos dias do filho de Salomão, Roboão. E nós encontramos que chegou um momento que Deus sentenciou a casa de Jeroboão. E havia um profeta naqueles dias chamado Aías, o qual era cego, estava já cego. E Jeroboão tinha um filho por nome Abias, um menino. E Abias havia adoecido, estava por morrer. E ele mandou que a sua esposa, Jeroboão chamou sua esposa e mandou que ela fosse até o profeta Aías para saber acerca do menino, e mandou que ela se disfarçasse. Os irmãos me deem atenção aqui, por gentileza. Se disfarçasse para ir até o profeta Aías, porque ele já sabia que a coisa não era boa para ele. E quando a mulher pôs a planta do pé na porta do profeta, ele mesmo cego virou para ela e disse: o que vens tu fazer aqui, mulher de Jeroboão? Um profeta vê além da visão natural. Mas onde eu queria chegar rapidamente é nisso. E o profeta disse para ela: quanto a este menino que você veio perguntar sobre ele, ele vai morrer. E a prova de que Deus está falando com você é que quando o teu pé tocar no portão da cidade, o menino vai morrer. E Aías disse algo, ele disse assim: e de toda a casa de Jeroboão, o único que terá um enterro digno e será pranteado será esse menino, porquanto nele se achou boa coisa perante o Senhor. Aí nós olhamos, irmãos, que não é a circunstância, vamos dizer, ao redor que vai te empurrar para Deus e também que vai te afastar de Deus, porque uma semente, ela vai nascer de uma forma ou de outra. Você coloca aquela sementinha, aquela plantinha de grama assim, ela vai saindo por debaixo e vai buscando até que ela encontra o sol lá na frente. E com Raabe não foi diferente. Enquanto eu abro aqui, estava me lembrando há pouco de uma certa assistente social uma vez foi visitar 2 jovens, irmãos, mesmo pai, mesma mãe. Creio até que eles eram gêmeos. Um deles bebia, era um bêbado e batia na esposa. O outro era um jovem exemplar, tratava muito bem a família.
E aquela assistente social ficou um tanto intrigada e chegou para um e perguntou para ele: escuta, por que você bebe desse jeito e maltrata tua esposa e teus filhos? Ele disse: é porque o meu pai bebia e batia na minha mãe. Então ela foi até o outro jovem e perguntou a mesma coisa para ele, disse: como você é tão querido para sua esposa e trata tão bem teus filhos? E ele disse: é porque o meu pai bebia e batia na minha mãe. Você pode tomar para si e endereçar, vamos dizer, com o mesmo fato para um lado para o outro. Você vai mirar no teu alvo a maneira que estiver em teu coração. Louvado seja Deus. Eu quero ler aqui algo nas 7 eras da igreja, na era de Sardes, parágrafo 224, onde o profeta está falando sobre os mensageiros, e ele abre como um parênteses dentro e fala sobre outros personagens. E diz assim: o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Apocalipse 3:1. Assim como este mesmo Senhor identificou-se com o homem na encarnação, ele novamente está identificando-se com o homem pelo seu Espírito, com E maiúsculo, dentro do homem. Estes são meus, diz o Senhor. Os 7 mensageiros cheios do Espírito são do Senhor. Eles podem ser repudiados, eles podem ser questionados. Realmente, para mentes humanas, eles podem nem mesmo parecer qualificados. Entretanto, eles são os mensageiros para as suas eras. Agora o profeta vem e cita outros personagens, não os mensageiros. Ele diz: Deus usou um Abraão e ele mentiu. Ele usou um Moisés e ele se rebelou. Ele usou um Jonas e ele desobedeceu. Ele usou um Sansão e ele pecou. Ele usou um Davi e ele matou. Vamos dizer, ele adulterou. Nós podemos dizer, ele usou um Noé e ele se embriagou. Ele usou um Pedro e Pedro negou. E ele diz assim: ele também usou um Josué e um José. E ele diz: e aqueles com defeitos graves são muito mais numerosos do que aqueles cujas histórias parecem ser perfeitas, porque nenhuma história de homem algum é perfeita, somente a daquele homem Cristo. Essa sim é perfeita, a nossa não é. A nossa só se faz perfeita quando nós entramos nele, aí sim. Louvado seja Deus. E ele diz assim: todos foram e são dele, e ninguém ousa negar isso, e ele os usou pelo e através do seu Espírito Santo, que ele pôs dentro deles para o seu próprio, ele diz, e para o seu próprio mestre, eles permanecem de pé ou caíram, e em todos eles foi cumprida a soberana vontade de Deus. Aleluias por isso. Deus é quem define, vamos dizer, é Deus, como ouvimos nessa manhã sobre a predestinação. Ele olha lá dentro do coração. Aleluias. E Raabe vivia com algo, vamos dizer assim, dentro de si. Se você for olhar na Escritura, a Bíblia fala sobre os muros de Jericó, e o profeta faz menção daqueles muros, mostrando a grandeza daqueles muros, mostrando que até mesmo corrida de carruagem eles faziam em cima dos muros, para você ter uma ideia da largura desses muros. E a casa de Raabe ficava justamente em cima daquele muro. E Raabe poderia ter 2 visões: ela poderia olhar para dentro de Jericó e ela poderia olhar para fora de Jericó. E toda pessoa que vive no mundo e tem uma semente dentro de si, eu penso que ela vive assim, desta forma. Ela vive em um mundo, olha ao seu redor, mas está buscando por outro lugar. Para o cristão isso não é benéfico, porque um cristão em cima do muro, vamos dizer, ele não está bem posicionado. Um cristão sobre o muro, como um dia pregou o pastor Wilmer, havia um grande muro e uma pessoa sobre o muro. Quantos já ouviram essa história? Nem todos, então eu vou seguir aqui. E lá estava aquele homem sobre o muro. De um lado estava o diabo, e do outro estavam os cristãos. E os cristãos gritavam para ele e diziam: venha, salte para cá, venha para o nosso lado. Em outras palavras, tome uma posição clara, definida. E o diabo do outro lado, com os braços encruzados, apenas observando. Alguém passou por ali, viu o quadro, irmão Beto, e disse assim: escuta, falou para o diabo, você não vai chamar ele? O diabo respondeu: não. Ele disse: mas por quê? Ele disse: é porque o muro é meu. Quer dizer, se você está em cima do muro, um cristão em cima do muro, ele está para o lado de cá. O cristão tem que estar bem dentro e, vamos dizer, longe do muro, bem longe do muro. Aleluias.
Mas para Raabe, para a pessoa ali fora, é bom estar olhando para outro lugar também, porque aquele lugar está sentenciado. Sabe o que eu gosto de ver, irmãos? Que às vezes a pessoa se fecha em um mundo assim, ó. Quando Deus chamou a Abraão e disse que Abraão teria um filho, passou um certo tempo e Abraão estava confuso. Abraão estava ali dentro da sua tenda pensando, para mim não tem filhos. Ainda ele chegou para Deus e disse, Senhor, eu ainda não tenho filho, de sorte que um nascido em minha casa será o meu herdeiro. Eu penso quão confuso estava Abraão, porque no capítulo, isso é 14, 15 por ali, um pouco antes a Bíblia diz que numa peleja lá, quando foram buscar Ló, ele ajuntou 318 servos nascidos em casa. E Abraão dentro da tenda diz que um nascido na casa ia ser o seu herdeiro. A primeira coisa que Deus faz quando vem para ele, diz a Bíblia, que ele diz para Abraão, sai para fora. Quer dizer, Deus vem e te tira daquele quadro, aquele quadrado mental que você tem, que é somente aquele horizonte, e Deus é tão infinito, ele diz para Abraão, levanta teus olhos e olha para o céu e conte as estrelas, se tu puder contar. Aleluias. Quando ele chamou o Jó, ele disse para Jó, Jó também estava cheio de questões para Deus. Deus chegou para ele e disse assim, agora eu vou perguntar para ti, aonde tu estava? E citou as estrelas também, quando eu firmava a alva ali no firmamento, os filhos de Deus rejubilavam. Nós temos que entender, irmãos, que a mente de Deus é muito maior, incomparavelmente maior do que a nossa. Louvado seja Deus. Mas Raabe estava ali, vamos dizer, ela vivia aquela vida de prostituição, uma vida marcada, manchada, uma vida, vou usar a palavra, desgraçada até aquele inteirinho. Mas eu penso que dentro do coração de Raabe havia algo clamando quando ela ouvia falar do Deus de Israel, porque quando ela recebe os espias, a primeira coisa, ela entra numa conversa e cita todos os feitos de Deus, desde o Mar Vermelho até os reis dos amorreus, e sabia o que Deus ia fazer com a sua terra. Não tem como nós não pensarmos que Raabe suspirava e desejava por uma oportunidade. Eu penso que Raabe, quem sabe, chegava em casa tarde da noite ou na madrugada, despedaçada, se sentindo podre, suja, imunda. Quem sabe ela tomava um banho e se assentava para pentear o cabelo ali na frente daquela penteadeira, enquanto aquele batuque daquela música mundana que ela tinha dançado de noite estava ali. Ela olhava no espelho e chorava e quem sabe dizia, ó Senhor, será que há uma porta para se abrir para mim? E eu penso que de repente a mente dela volta lá, quando Deus abriu o Mar Vermelho e uma outra música começa a soar, aquela que Miriam tocou num pandeirinho, e ela começou a se alegrar no espírito, há outra música para mim, há outra canção para mim. Um dia eu estava pregando ali em Guatambu e chegou um jovem, e ele estava no culto ali, e Deus abençoou aquela pregação, e ele chorou muito no culto, e veio ao escritório depois, e disse, sabe, eu não conseguia chorar. Ele disse, mas essa noite eu chorei, e foi tão bom. Ele disse, eu quero lhe perguntar uma coisa. Ele disse, há oportunidade para alguém que tenha tirado a vida de outra pessoa? Ele havia matado um homem. Eu respondi para ele com outra pergunta, eu disse para ele, você tem desejo real em teu coração? Ele deu um sorriso meio que chorando ali, misturou tudo, ele disse, é o que eu mais quero. E eu disse, então se há um fundo clamando, há um fundo para responder. Ah, louvado seja Deus. E quando nós olhamos para essa mulher ali desejando, é porque tinha algo sim para ela. Louvado seja Deus. Agora, enquanto mudamos a nossa cena aqui, enquanto esta mulher Raabe estava ali pensando, quem sabe adormece, ela não sabia que além do Jordão, havia uma cidade chamada Sitim, e um grande general chamado Josué havia se posicionado com aquela nação Israel, que veio para esmagar a Jericó. E esse Josué chama 2 espias, a Bíblia diz que eles eram jovens, viu jovens? A Bíblia diz que eles eram jovens, o profeta disse que a mensagem seria levada por jovens, sob a instrução dos mais velhos. E lá estava Josué, e ele chamou aqueles 2 espias, e enviou aqueles 2 espias para espiarem Jericó. Oh irmãos, entrem comigo neste quadro. Isso me faz lembrar de quando o profeta estava passando por certo lugar, e ele teve que parar o carro, desinquieto, e desceu do carro e foi orar, e ele ouvia um balido de uma ovelha que dizia, Milton,
Milton. Era Georgia Carter, aquela moça que estava morrendo aleijada lá, orando a Deus e pedindo: Senhor, se o Senhor tem esse profeta e o Senhor quer me curar, envia ele aqui na minha cidade. Deus ainda para avião, Deus ainda envia, Deus ainda cura, Deus ainda salva. Ele é o mesmo de ontem, hoje, eternamente. Aleluia! E aí aqueles 2 espias chegam naquela grande potência chamada Jericó. E eles dizem: agora para onde nós vamos? Eu penso que os olhares deles somente chamavam para aquela casa. Eles poderiam ir nos lares de muitos dignatários, irmãos. Mas Deus enviou justamente na casa daquela mulherzinha chamada Raabe, pequenina, desprezada. Vamos dizer, aqueles mesmos homens que procuravam ela durante a noite, no outro dia, quando encontravam, faziam com que suas meninas virassem o rosto para outro lado. E aqueles 2 espias foram direto naquela casa. Há um hino que diz assim: ó, porque Jesus me ama, irmão Levi. Eu não posso explicar, mas eu sei que Ele me ama, e eu gosto que Ele me ama, e eu amo Ele também. Agora, ela escondeu estes 2 espias ali no eirado, a Bíblia diz. E quando os guardas rapidamente vieram ali na casa para procurar eles, ela despistou eles. E eu gosto dessa parte. Ela fechou a porta e correu pelas escadas e chegou lá neles lá. Quem sabe era tarde da noite, eles podiam dizer: olha, irmão, você não repara, estou cansado. Não, eu tenho algo para tratar com vocês aqui e eu não vou esperar mais. E ela entra numa conversa direto sobre Deus. Eu vou ler esta conversa aqui, irmãos. Está aberto até inclusive aqui. Observe, no versículo, a partir do versículo 8, diz a Bíblia assim: antes que os espias se deitassem, ela subiu ao eirado a ter com eles. E lhes disse: bem sei que o Senhor vosso Deus vos deu esta terra, e o vosso pavor caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra se derretem diante de vós. Temos ouvido como o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saíis do Egito, também o que fizestes aos 2 reis dos amorreus, Seom e Og, que estavam além do Jordão, os quais destruístes. Ouvindo isso, desmaiou-nos o coração, e em ninguém mais há ânimo algum por causa da vossa presença, pois o Senhor vosso Deus é Deus em cima no céu e embaixo na terra. Agora, pois, jurai-me, vos peço, pelo Senhor, que usei de misericórdia para conosco, como vós também, porque usei de misericórdia para convosco, que vós também usareis de misericórdia para com a casa do meu pai, e dá-me um sinal certo, de que conservareis a vida de meu pai e de minha mãe. E assim ela segue. Mas eu gostei da firmeza dela, quando ela chegou para eles e disse assim: eu quero um sinal, e um sinal certo. Quando você observa, irmão, quando Jesus se encontra com a samaritana, por exemplo, uma outra mulher numa condição deplorável, ela corre diretamente para uma conversa sobre Deus. Quando Jesus se encontrava com os fariseus, com os publicanos, eles estavam sempre tentando apertar Jesus com uma escritura, com outra coisa, preocupado com suas posições. Mas estas, não é à toa que Jesus disse: os publicanos e os pecadores, irmão, entrarão adiante daqueles para o reino dos céus. A samaritana, ela trocou 2 palavras com o Senhor Jesus Cristo e já identificou que ele era um profeta. E logo em seguida ela sabia que havia um sinal do Messias. E quando Jesus se declarou para ela, ela não disse: bom, então eu vou esperar um pouco para ver o que vai acontecer. E imediatamente ela saiu, e o profeta disse que ela incendiou Samaria com o seu testemunho. Louvado seja Deus. Aleluias. Vamos adiantando aqui. Sabe, irmãos, eu me lembro de um desenho que eu assisti com os meus meninos. Eu assisto sim, desenho, mas dos bons, viu? Porque tem uns que misericórdia, dá medo. Mas aí naquele desenho era sobre a parábola das bodas. E tem um pessoal que faz ali, é muito bem feito. Eu já cheguei a chorar assistindo aqueles desenhos, que ele fala profundamente, desde o fundo musical, tudo.
E ali falava da parábola das bodas. E daí vinha um servo lá e ia pela cidade convidando os dignatários. Um ia cuidar do boi, da junta de boi, o outro tinha casado. E eles voltaram e nós conhecemos a passagem, ele manda de novo, aí ele mandou e disse, olha, vai pelos valados. Quer dizer, não escolha, aqueles que quiserem vir, você traga. E aí vem aquele homem, sobe numa carruagem e vai ali levantando poeira. Havia uma mulher moribunda com umas criancinhas ali, uns mendiguinhos, na beira da estrada. Quem sabe ela pensa, vai nos atropelar vindo em direção. E ela chega e alcança um canudo para ela com o timbre do rei. Aqui está um convite para você para as bodas. Aí aquela mulher diz, o senhor deve estar enganado. Para mim, sim, é para você mesmo, está aqui, é do rei, pegue. Ela pegou aquilo, encostou no coração e saltou e falou para as crianças, nós fomos convidados para as bodas do rei, vamos lá. Sabe, irmão Nildo, quem sabe ela pegava e dizia assim, o mensageiro disse, escuta, você não tem um parente que é manco, coxo? Um que é bêbado, está a família arrebentada? Tenho sim, mas sabe, ele mora lá no interior, lá no Amazonas, 5 dias de barco para ir, 5 dias para voltar. Aí Deus diz assim, eu tenho um para levar esse convite para você lá. Aleluias. Mas o que me alegrou foi a expressão no rosto daqueles personagens, a alegria com que eles pegavam aqueles convites e passavam para os outros. Deixa cuidar das tuas juntas de boi então. Eles passavam pela vizinha e gritavam lá da rua assim, eu fui convidado para as bodas do rei. Eu estou indo lá na casa do rei, mas não pode. Vamos também. Ele disse, se eu quisesse convidar mais algum, eu posso levar também. Aleluias. Louvado seja Deus. Agora vamos adiantar aqui. Veja Raabe, irmãos, ela não entrou em uma conversa sobre prosperidade, sobre campanha de 7 dias, novenas, sobre projeto de vida para o ano seguinte, como as igrejas fazem. Ela não estava preocupada com posições, com cargos, com nada disso. Ela estava preocupada com Deus, com a salvação dela e da sua família. Sabe, a primeira pessoa que ela citou foi o seu pai. Eu não sei se o profeta faz isso como uma ilustração, ou se ele viu isto de o pai colocá-la na rua, mas a primeira pessoa que ela citou foi o pai. Quando Deus entra na vida de uma pessoa, Deus quebra toda a raiz de amargura. Sabe, eu me lembro quando a última banda que eu toquei ali no mundo, tinha um colega meu, não lembro o nome dele, mas ele havia feito algo para mim muito ruim. Eu até saí por causa daquilo, não tinha mais condições, ele foi muito maldoso. E depois que eu me batizei, um dia eu fui lá, não me lembro a que fazer, buscar alguma coisa lá que havia ficado, e eu fui a cada um deles e cumprimentei e dei um abraço, e naquele também, no meu coração não tinha nada. Todos ficaram mudos, porque não é comum para o mundo isso, mas para nós tem que ser comum, sobrenatural, mas comum. O que apavora é quando há diferença entre nós. Como um dia eu ouvi uma mulher dizendo assim, eu não suporto olhar para a cara de fulano. Irmãos, isso é grave. Quando o profeta, creio que foi o irmão Green, né, pastor, que escreveu, fez um risco no papel, colocou na balança de precisão e disse, se um irmão tiver isto contra o outro, ele não vai no arrebatamento. A pessoa fala de boca cheia. Louvado seja Deus. Mas nós olhamos Raabe dizendo, não tinha mais força neles. Os soldados do lado de dentro olhavam para aquelas grandes muralhas de Jericó e era só aparência. Vamos dizer, a sua segurança era só aparente. Por dentro não havia nenhuma segurança, porque não há segurança fora de Deus. Não há segurança fora de Deus. Tudo é medo, temor. Deixa eu me adiantar um pouco aqui. Aleluias. Agora, nós observamos aqui, irmãos, a primeira coisa que ela pede por misericórdia. E então ela vem e vira para eles e diz assim, ó, eu quero um sinal. E tem que ser um sinal certo. Se eles virassem para ela e dissessem assim, olha, irmã Raabe, então nós vamos trazer um caderno aqui onde está registrado o nome dos membros da igreja.
ela ia ficar desconfiada. Se dissesse, não, contanto que você vá em alguns cultos e frequente aqui, está tudo bem. Não, ela queria um sinal e um sinal certo. Isso, irmãos, se mantém até hoje. Porque quando nós olhamos para o evangelho, irmãos, isto não é uma brincadeira. Ela não estava brincando de evangelho pela conversa que teve com eles. O profeta disse que nós não estamos em um piquenique, e como ela recebeu um sinal, nós também temos de ter o mesmo sinal. O sinal permanece. Eu me lembro quando o profeta faz uma ilustração de quando Deus deu aquele sinal no Egito. Êxodo capítulo 12, se não me falha a memória. E ele disse para Israel matar o cordeiro e colocar o sangue no umbral da porta. E o profeta diz que faz uma ilustração que estava ali um pai, e um dos filhos dele, o primogênito, chega, com seus olhos, vamos dizer assim, fitos no pai, puxa ali a roupa do pai e disse, pai, o senhor sabe que eu sou o seu primogênito? O pai disse, sim, eu sei. E ele disse, mas o senhor sabe que os primogênitos nessa noite foram sentenciados? O senhor tem certeza, pai, de que eu não vou morrer? O profeta disse, o que o pai podia fazer? Ele tomava aquele menino e levava na porta e mostrava aquele sangue no umbral da porta para o menino. E dizia, aqui está o sinal que nos foi requerido, meu filho. É tudo que nós podemos fazer, é isto. E que feito tremendo. E no dia de hoje, meus irmãos, não é diferente. No dia de hoje não é diferente. Eu dizia ontem para os irmãos ali em Guatambu, parece que as pessoas estão assentadas esperando para que alguém, como o pastor pregou hoje de manhã, um super pregador talvez, venha aqui e faça algo que vai te arremeter à presença de Deus. Isto pode acontecer através de uma mensagem, é bom. Parece que nós assentamos e quando o hino começa, parece que já não é um hino que vai nos levar àquela presença de Deus. E eu vou dizer, irmãos, se nós não fazermos aquilo que Jesus disse em Mateus 6, e seguir o conselho do profeta, leia a Bíblia, ore, vamos dizer, tenha aquela constância de oração, de leitura, de vigilância, as bases mais simples do Evangelho que te mantém aceso, algo nenhum fator exterior vai fazê-lo. Não fique esperando pelo super-herói bater a tua porta. Não, não, não. Não fique esperando por algo, irmãos. É assustador o índice de que se ouve pessoas dizendo, irmão, eu não consigo orar. Eu não consigo simplesmente entrar no Espírito. Isso traz um certo desespero, irmão, porque como pode um filho não ter intimidade com seu pai? Eu lembro-me de uma vez o pastor Febrônio dizendo assim que se mede o nível da espiritualidade, se eu posso dizer assim, de uma pessoa pelo seu tiro na oração. Não estou falando daquela quantidade ou do volume verbal, mas daquela oração que chega. Eu acho que nunca vou esquecer e tomara que nunca esqueça. Logo que eu cheguei nesta igreja, um dia o pastor Febrônio disse, eu não estou preocupado com o tanto que você aplica as palavras, mas ele disse a maneira que quando você dobra os joelhos, sai aquele Pai. Como é que diz? Pai. É isso que importa, irmão, é a maneira que você tem de intimidade com o teu Pai. É o grau de intimidade que você tem com Ele. Ah, louvado seja Deus. E aqueles 2 espias deram para ela uma faixa escarlata, e ela foi para pendurar ali para o lugar aonde que eles desceram. Vocês vão observar, irmãos, eu não vi que hora que eu comecei, mas vocês vão observar que esta mulher, ela orientou, conhecendo o exército de Jericó, ela orientou eles a ir e se esconder durante 3 dias. Se vocês fiquem 3 dias escondidos e depois vocês vão para a terra de Jericó, para o Passo Jordão, vão para o lugar de vocês, porque eles iriam voltar. Então ela tinha no mínimo jogando por baixo 3 dias para eles ficarem lá, mais vamos dizer 1 dia para voltar até lá, mais o tempo que ela não sabia que eles iam levar para chegar até ali. No mínimo 5, 10 dias ela tinha para colocar esse cordão, porque o cordão era para quando eles chegassem. Mas a Bíblia diz que quando eles desceram e tomaram o caminho, a primeira coisa que Raabe fez, ela colocou o cordão.
Ah, irmãos, quando nós sabemos que essa é a nossa função, expor o sinal e colocá-lo ali, por que esperar 2 dias, 3 dias, 1 ano, 2 anos? Uma vida protelando e protelando. A coisa é mais séria do que nós pensamos. O profeta diz que aquele era um tipo do sangue de Cristo. Vai se repetindo o quadro, mas eu vou acelerar aqui. Louvado seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe, irmãos, estava uma vez ali em Nonoai, o pastor Wilmer está ali, estava pregando lá, e ele disse, quando o diabo, ele pega um de nossos jovens, a primeira noite que aquele jovem sai para a rua, para o mundo, o diabo joga ele numa experiência experimentada com o mundo. Ele vai beber, ele vai adulterar, ele vai, quem sabe até mesmo usar uma droga, mas de alguma maneira ele vai fazer com que este jovem sinta algo na carne. E eu fiquei pensando, e Deus? Será que Deus não tem, vamos dizer, não faria algo, vamos dizer, superior ao que o diabo pode fazer? E dar uma experiência a este jovem, vamos dizer, ao ponto de calar no fundo da alma dele que o seu Deus é real? Mas qual é a diferença, sabe, irmão Neville, que eu vejo? É que o diabo, ele é um arrombador, ele pega e ele arrasta. Mas Jesus Cristo, ele é educado, ele disse, eu bato a porta. Então, a mensagem do doutor Moisés, o profeta diz, Deus está mais interessado, jovem, em te dar o Espírito Santo do que você em receber. Mas os parágrafos antes ele diz assim, mas você precisa mostrar para ele que verdadeiramente você o deseja. Ele não vai pegar ninguém pelo pescoço e, vamos dizer, empurrar ali dentro. Louvado seja Deus. Eu vou encerrar por aqui. Eu tinha mais coisas, mas eu vejo que está bom por aqui. E nós encontramos, irmãos, apenas mais isso. Nós encontramos que quando Josué vem para... Essa não é minha. Josué vem para invadir Jericó. Ele faz menção do nome dessa mulher Raabe. E depois você vai encontrar o nome dessa mulher Raabe, lá em São Mateus 1, na genealogia de Jesus Cristo. A mãe de Boaz, um tipo de Cristo. E depois você vai encontrar o nome dessa mulher Raabe, sabe aonde? Em Hebreus 11, na galeria dos heróis da fé, na mesma prateleira de Enoque, de Abraão, está Raabe. Hebreus 2 diz que Jesus Cristo não se envergonha dos seus. Então, irmão, irmã, se houver algum visitante nessa noite, que talvez esteja vivendo como Raabe viveu, se algo está em seu coração, um desejo por Deus, ou alguém que nos assiste, irmãos, quando Deus coloca esse desejo, Ele quer fazer algo por você, e quando Ele te resgata, não há nenhuma diferença diante dEle. As vestes nupciais são todas iguais. Aleluia, irmão Sedenir. As vestes nupciais são todas iguais. Não tem como saber quem veio daqui ou de lá. Louvado seja Deus. Que Deus continue abençoando a cada um. No nome do Senhor Jesus Cristo. Pastor Febrônio.